Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Quero ser manso, ser justo, pobre e tua palavra de honra, honra do rei, espera por mim. Eu te ofereço eu ouvi uma voz, eu falar de canto e sei caminhar e saber esperar minha cruz sereno.
Ele é aqui, minha dor. Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta tarde para mais uma tarde de estudos nessa casa de amor e caridade. Hoje nós teremos aqui o nosso irmão Vladimir Sokoshnik com a palestra com o tema Lei de Liberdade. É isso, Vladimir? A casa continua agradecendo ao apoio de todos os irmãos que vêm assistindo, acompanhando nossas palestras. Isso é muito bom, gratificante para a gente que está aqui por detrás dessas câmeras, fazendo esse trabalho, tá? Agradecemos muito. Hoje eu vou fazer a leitura de uma página, tem o título: Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus 2. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos às visões, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os bons olhos. A que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Emmanuel, do livro Palavras da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Agora eu convido a todos vocês para juntos elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso pensamento ao alto, e fazermos agora a nossa prece para nos abençoar, que possamos estar serenos, irradiando boas vibrações, numa só sintonia. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, Maria Santíssima, sua mãe, os benfeitores desta casa de amor e caridade, nossos amigos espirituais que nos acompanham, que todos nós possamos neste momento, Senhor, estar conectados no seu amor, na sua energia. Que possamos, Senhor, aprender e absorver cada vez mais dessa doutrina, que possamos colocar em prática sempre que possível, que possamos nos melhorar sempre, levando luz a todos aqueles que se encontram na escuridão. Senhor, abençoa todos aqueles irmãos enfermos que estão nos hospitais, em seus lares. Acalma os familiares aflitos, que possamos juntos passar por toda essa turbulência que vem assolando o planeta de maneira serena. Possamos aprender cada vez mais com tudo isso que vem acontecendo, que possamos sair melhores. Senhor, esteja convosco neste momento, nos abençoando, nos bendizendo, hoje e sempre, que assim seja.
Olá, boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus, possa ser percebida no coração de cada um de nós. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão aí nos assistindo. E hoje nós vamos falar sobre a liberdade, a lei de liberdade. Então, eu quis dar para essa palestra. Nós sabemos que esse tema é um tema bastante consagrado. Liberdade é uma das palavras que talvez estejam entre as mais pronunciadas, né? Anseio de todos, de quase todos. Se você perguntar para as pessoas querem ser feliz, eu quero ser livre, e é um anseio quase que geral. Então, é um tema, além de ser muito consagrado, bastante controverso. A gente vai ver que o entendimento de liberdade da grande maioria das pessoas ainda é um entendimento equivocado, né? E ao longo do estudo nós vamos poder perceber disso. Então, ao longo do tempo, muitos filósofos, muitos sábios falaram sobre esse tema, ensinaram sobre esse tema. Logicamente que todos que estiveram aqui, né, mesmo esses filósofos, esses sábios, espíritos superiores, mas com cada um com algumas limitações, né? E eles, logicamente, abarcaram esse tema dentro das suas limitações. Mas teve um que foi o maior de todos, talvez não, com certeza, aquele que tem já uma ligação muito próxima com Deus por ser um espírito crístico. E nós estamos falando, logicamente, de Jesus. Então, a conotação que a gente vai dar da palestra de hoje é justamente como Jesus falou sobre a liberdade. O que Jesus falou sobre a liberdade? Qual era o entendimento de Jesus sobre esse tema, a liberdade? Então, para a gente poder falar dessa maneira, vamos voltar à época de Jesus, né? Na Palestina, em Israel, há 2000 anos atrás, nós tínhamos um povo, o povo judeu, e era uma coisa assim que era geral, de todo o povo. Eles tinham um anseio muito grande. Que anseio era esse? Qual era o desejo maior do povo judeu? A expectativa era pelo Messias. Eles aguardavam o Messias, o Salvador. E por que era esse Messias tão aguardado? Justamente porque era o Messias que viria libertar o povo judeu do jugo romano, né? Nós sabemos que, naquela época, o Império Romano dominava uma parte bastante grande do mundo, né? E os judeus, eles estavam sob o domínio do Império Romano e eles tinham a certeza de que chegaria o Messias para libertá-los dessa escravidão. Então, era um anseio de liberdade. Mas tínhamos, naquela época, tínhamos dois entendimentos, dois pensamentos a respeito de como seria esse Messias, quem seria esse Messias e o que esse Messias faria. O primeiro, que era o mais propagado, com certeza, que era o mais aguardado, era o Messias rei, o Messias davídico. Aquele Messias libertador que viria empunhando a espada e através da dominação, através da força, através de uma revolução de sangue, ele iria retomar a liberdade para o povo romano, para o povo judeu.
E tínhamos outra também. Esse Messias, rei, esse Messias davídico, era o que a grande maioria do povo esperava. Mas tinha uma outra corrente a respeito, um outro entendimento a respeito de um outro tipo de Messias, que seria o Messias servo, o Messias servidor, o Messias sofredor, aquele que viria não com sangue, mas na base do amor, na base do esforço pessoal, seria aquele que viria com ensinamentos, com amor, com paciência, viria libertar o povo do jugo romano. Nós temos, né, desde o ano 1000 antes de Jesus e até o ano 500, muitas profecias a respeito desse Messias. E a respeito desse Messias servidor, desse Messias servo, nós temos principalmente um profeta, Isaías. Isaías profetizou muito a respeito desse Messias servo. Temos lá no livro de Isaías, no capítulo 52 e 53, o quarto cântico do servo. E aí, nesses dois capítulos, Isaías vem bastante o pessoal, da renúncia, da dedicação, das dificuldades que esse Messias enfrentaria, das renúncias que ele teria que fazer, da postura que ele assumiria, justamente que era tão aguardada por aquele povo. Então, nós vamos ver que chega então na Galileia, como também tinha sido profetizado, na cidade de Nazaré, começou então Jesus ali, ele começa na região da Galileia sua vida pública, né? E logo Jesus, com aquele magnetismo dele, ele começa logo a chamar a atenção, ele começa logo a juntar por onde ele passava multidões, né? Aquele homem simples que vinha falar de um amor que o povo, e logicamente, né, ele começava também muitos cegos que retomaram a visão, muitos paralíticos que recuperaram os movimentos, voltaram a andar, ele fez surdos voltarem a ouvir, ele curou as feridas dos leprosos, ele multiplicou pães, ele andou sobre as águas, ele acalmou tempestade, e logo isso começou, era muita gente, aonde ele ia, ele arrastava multidões atrás dele. E isso começou o Sinédrio, que começou a mostrar um poder muito grande, mas também um poder político. Roma começou a ficar preocupado, né? E nós temos, né, como eu te falei, muitas profecias que falavam um pouco
que a gente lá no capítulo 40, no versículo 3 de Isaías: voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai na solidão as veredas. Teve outras profecias também a respeito de João, da vinda de Jesus, falando, o profeta Malaquias, por exemplo, que falava, né, eis que vos envio o meu mensageiro à tua frente, para que te prepare o caminho diante de mim. Então, aquele homem que ficava às margens, no deserto e às margens do Rio Jordão, batizando, falava de Então, Jesus, ele começou até mesmo chamar a atenção de todo o povo que começou, Messias que chegou, porque Jesus fazia coisas antes nunca vistas, né? E até mesmo os seus apóstolos começaram a acreditar que ele era o Messias. Mas eles achavam, até mesmo os seus apóstolos achavam que ele seria aquele Messias que viria empunhar a espada e libertar o povo romano, na base da força, né? A crucificação de Jerusalém, aclamado, né? E aí a gente tem um fato interessante que chama a atenção, né? Que Jesus, ele sempre sempre tomou cuidados para que todas as profecias, tudo que tivesse sido profetizado, se cumprisse. Por exemplo, quando ele está próximo de entrar na cidade de Jerusalém, antes um pouco ali na região de Betfagé, ali próximo do Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros antes da cidade de Jerusalém, ele pede a 2 discípulos seus para irem ali no povoado próximo e pegar um jumentinho. E ele até indicou aonde estava o jumento e falou, olha, diga que o Senhor está precisando e que depois ele devolverá. Então, eles trouxeram o jumento, Jesus senta no jumento, isso está profetizado em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, dizendo assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulta, Jerusalém, eis que vem até ti o teu rei, justo e vitorioso, humilde, montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Então, Jesus toma os cuidados todos para que as profecias se cumpram. Um pouco antes, também, um pouco antes da crucificação, a horas da crucificação, ele, na última ceia, ele fala com os seus apóstolos, né? No momento em que havia uma discussão entre eles, né? Porque os apóstolos, eles, entre si, havia um ciúme muito grande entre eles, né? De quem seria o melhor, aquele que estaria ao lado direito de Jesus, aquele que estaria ao lado esquerdo de Jesus. Então, eles, a todo tempo, eles queriam mostrar suas qualidades, mostrar que um era melhor do que o outro, e numa dessas discussões, Jesus olhando, ele fala, os reis se fazem chamar de senhores e exigem aplauso e respeito de todos. Não seja assim entre vós. Ao contrário, aquele que quiser ser o maior,
que se faça o mais pequenino. Aquele que quiser comandar, que seja igual àquele que serve. Aprendei de mim, pois que me encontro entre vós como aquele que veio para servir. Então, Jesus, a todo momento, ele deixa os seus discípulos, ele deixa pistas para que os discípulos entendessem que ele era realmente o Messias, mas que ele era outro tipo de Messias, não o Messias rei, o Messias davídico que empunhava a espada. Mas aí ele entra na cidade de Jerusalém, aquelas homenagens todas, as folhas de palmas que foram colocadas, os tapetes que foram colocados, mas ele não pisou, foi o jumento, ele entrou montado, se esquivou de todas as homenagens, como sempre ele fazia. E aí, pouco depois daquela aclamação, onde o povo todo o aclamava como o Messias, alguns dias depois veio a sua prisão. E para a surpresa dos apóstolos, vejam bem, porque os apóstolos viam Jesus até mesmo levantar os mortos, ressuscitar os mortos. Eles viram diante de seus olhos Jesus refazer as partes do corpo, os órgãos dos leprosos, que não tinham mais nariz, não tinham orelha, e Jesus, com um toque, com o toque da sua presença, levantarem e sair andando. Ele fazia os cegos também, que nunca enxergaram. Então, esse homem ninguém nos derrotar, ninguém pode conosco. Então, eles achavam, justamente por isso, por esse poder todo que Jesus tinha, eles achavam que nós somos imbatíveis. Com esse homem perto de nós, ninguém nos derrota. Vamos livrar o nosso povo da escravidão de Roma. E Jesus vai nos liderar, mas Jesus, no Monte das Oliveiras, vem e é preso por um exército de homens do Sinédrio, alguns homens dos guardas romanos, e sem reagir, sem fazer nada. Tanto é que, como Jesus não reagiu, Pedro até puxou a espada de um dos guardas e cortou a orelha dele. E Jesus mandou ele na mesma hora, Pedro, embainha com a espada, pois todo aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. E para os apóstolos, aquilo ali foi uma decepção muito grande, porque eles achavam Jesus o homem mais poderoso que eles já viram, e com certeza era, mas eles esperavam uma outra reação de Jesus. Eles não esperavam que Jesus fosse ser preso e se entregar sem ao menos reagir. E aí eles começaram o pensamento que veio primeiro. Imagina Pedro, será que nós erramos? Será que é esse mesmo? Nós seguimos esse homem durante 3 anos como sendo, achando que ele era o Messias. E agora acontece isso? Será que ele é mesmo o Messias? E Jesus, mesmo nessas horas dolorosas, até a crucificação, Jesus começa a dar pistas de que ele era o Messias mesmo, o Messias aguardado. Porque os apóstolos ficaram, de repente, achando que ele não é, não pode ser. Então, nós temos um estudo teológico de um pastor que aponta nas últimas 24 horas de Jesus, 25 profecias foram cumpridas. No último dia, até antes da crucificação, 25 profecias foram cumpridas. Foram
profecias várias de que ele seria entregue, seria traído por um amigo próximo a ele, de que ele seria traído por 30 moedas de prata, que ele, enfim, são várias profecias. Tem uma muito assim que me chamou a atenção durante muito tempo, porque eu se mesmava com aquilo e não conseguia, no meu coração, eu não conseguia entender. É assim, tá num salmo, fala em hebraico assim, Eli, Eli, lema sabachthani. E aí, o que significa isso? Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? E muita gente diz que Jesus, na hora da crucificação, já pregado na cruz, a fé dele fraquejou. Jesus teria dado de que Deus estaria com ele, achou que Deus tinha abandonado. Ora, nós sabemos que Jesus é um espírito. Aí, uma correção. Jesus não é um espírito puro. Se a gente for lá na Revista Espírita do ano de 1868, no mês de fevereiro, nós vamos ver lá, eles falam que Jesus é um espírito crístico, da mais alta hierarquia celeste. Ele está acima, muito acima de espírito puro. Então, e lá na Revista Espírita fala que os espíritos crísticos, eles são infalíveis, mesmo durante uma encarnação. Que eles estão, por exemplo, as paixões humanas, tais como o medo, porque muita gente diz, olha, ele teve medo. Ele teve medo, ele disse, Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Mas Jesus não disse isso. Jesus não falou essa frase, ele recitou essa frase, porque essa frase foi escrita 1000 anos antes da vinda de Jesus, pelo salmista Davi. Está lá, Salmo 22, primeiro versículo, primeiro capítulo, primeiro versículo no Salmo 22, está lá, Deus meu, por que me abandonastes? E esse salmo o Salmo 22 é um salmo messiânico, é um salmo que fala sobre o Messias. E só para vocês terem uma ideia, nesse mesmo salmo, no Salmo 22, é lá que fala que Jesus teria sede na hora da crucificação e que dariam a ele vinagre. Diz também naquele salmo que as roupas de Jesus seriam retalhadas e seriam tiradas a sorte sobre as roupas. E nós sabemos que os 4 guardas que estavam lá para crucificar o Cristo, eles retalharam em 4 partes as vestes de Jesus e dividiram entre eles as vestes, mas a túnica não tinha costura, ela era confeccionada sem costuras. Então, eles não quiseram retalhar e tiraram a túnica na sorte, disputaram a túnica na sorte. Então, nesse salmo, queriam dar vinagre, que as roupas deles seriam retalhadas e seriam tiradas da sorte. Foi um salmo escrito 1000 anos antes. Então, Jesus é crucificado e aí ele segue para o plano espiritual, mas depois, antes, ele aparece várias vezes dando orientações, ele faz aparições para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, eu quis fazer essa introdução para mostrar que tipo de liberdade Jesus veio ensinar. Porque nós temos 2 tipos de liberdade. Aquela liberdade exterior,
aquela liberdade que a gente pode fazer, praticar os nossos atos, a gente toma as atitudes, as ações, e a liberdade interior, a liberdade de consciência. E é essa justamente a liberdade espiritual, a liberdade de consciência, que ninguém pode, porque tiveram muitos que vieram ensinar essa liberdade à base da conquistada, à base da força, violência. E até hoje nós temos pessoas que defendem esse tipo de liberdade, que convocam as pessoas para, através da força, através da revolução, da rebelião, conquistar a liberdade. Então, Jesus não. Jesus veio mostrar que a verdadeira liberdade é aquela liberdade interior que te traz uma paz de consciência, que te traz um equilíbrio, que te traz liberdade. Nada te prende. Vamos procurar no Evangelho, aonde Jesus fala sobre liberdade. E nós fomos lá no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 31 a 36, que fala assim, Jesus falando para os fariseus, numa ocasião. Então, ele fala assim, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então disseram eles para Jesus, nós somos descendência de Abraão e jamais nos tornamos escravos. Como tu dizes, sereis livres? E Jesus então fala, em verdade vos digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, o que Jesus está falando ali para eles, né, aqueles fariseus, ele diz, se permanecer na minha palavra, o que Jesus quer dizer permanecerdes na minha palavra? É se a gente vivenciar, se a gente empregar, se a gente praticar o que Jesus ensina, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, nós seremos verdadeiramente discípulos de Jesus eu sou os ensinos de Jesus, aí seremos verdadeiramente discípulos dele. E aí conheceremos a verdade. E vivendo esses ensinos de Jesus, praticando esses ensinos de Jesus, conheceremos a verdade. E a verdade vos libertará. E aí vamos então, mas que verdade seria essa? Qual é a verdade que vem libertar a gente? Que verdade é essa que a gente vai conhecer e conhecendo essa verdade, ela vai nos libertar? Interessante que ele não diz as verdades, ele diz a verdade. E a verdade nada mais é do que as leis morais, as leis divinas. Unas, eternas e imutáveis, assim como o Criador. Perfeitas como perfeito é o nosso Criador. A lei moral, ou as leis morais, a gente pode resumir essas leis numa só, né? Entre as quais temos a lei de liberdade, está lá no livro dos Espíritos, na questão 614. Então, essa é a lei que a gente, cumprindo e praticando essa lei, vai nos trazer a nossa liberdade espiritual. É
é assim, a lei que vai fazer com que a gente tenha felicidade, com que a gente tenha a liberdade, como está lá no livro dos Espíritos, na questão 614, que os espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, que vem a ser a lei divina? E os espíritos dizem para Kardec, respondem para Kardec, a lei divina, a lei natural, é a mesma que a lei de Deus. E é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela diz o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só se tornará infeliz se dela se afastar. Então nós vamos ver os espíritos dizendo que quando a gente segue essa lei diz para nós o que a gente tem que fazer e o que a gente não pode fazer. E só seremos infelizes se nos afastarmos dessa lei. Então, essas leis são as leis que sobre essas leis, a doutrina espírita nos diz que estão assentados os conceitos de bem e mal, de certo e errado. Né? E a gente vê, isso é uma coisa que faz a gente pensar, porque o que nós temos visto hoje, nós temos estamos vivenciando uma situação em que as pessoas hoje querem decidir para elas o que é bem, o que é mal, o que é o certo, o que é errado. A maioria das pessoas não admite que acima delas, que fora delas existem leis que regem o universo. As pessoas, para a grande maioria das pessoas, o certo e o errado são convenções sociais. E as pessoas, então, cada um segue aquilo que acha certo e aquilo que ele acha que está errado, pelo entendimento dele. E Jesus vem nos dizer que não, que nós temos um código moral, nós temos uma lei que nos direciona, que nos dá a direção. Que tudo faz é o homem que segue os parâmetros morais. Então, nós estamos vendo aí que existe, não seguem, não conhecem, têm um completo desconhecimento dessas leis. Nós vamos ver, então, que logo abaixo, Jesus diz que se para gravos do pecado. Então, nós fomos perguntaram para Emmanuel se o fatalismo divino, perguntou a Emmanuel se bem, quem criou o mal? E Emmanuel, ele responde certamente, a perdão divino é o do bem, mas e ele consiste de uma lei só para toda a humanidade terrena, a humanidade universal, que é a lei do amor. Mas, confiando mais em si do que em Deus, o homem torna a sua fragilidade o foco de distorções às leis divinas. Isso é o mal. É quando nós
nos mais sábios do que Deus, quando nós nos queremos mais poderosos do que Deus e queremos que nos colocamos no centro e queremos que tudo gire ao nosso redor. E não Deus no centro e todos nós girando em torno dele. Isso chama-se egoísmo. Nós vamos ver que lá na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos qual é o mais radical de todos os vícios. E os espíritos respondem para ele que é o egoísmo. E dizem mais, complementam que o egoísmo é a origem de todos os males. Então, todo o mal, ele deflui do egoísmo. Então, isso quando o homem age dessa forma, quando o homem se coloca nessa posição, ele cria para ele uma desarmonia diante das leis e ele vai ter que reparar, ele vai ter que refazer essa harmonia. Então, os espíritos nos dizem que isso se chama reparação ou expiação. Quando a gente se distancia das leis morais, por que Jesus diz que a gente se torna escravos? Por que ele fala? Jesus não veio nos libertar do jugo romano, ele veio nos libertar de nós mesmos. Então, por que nós nos tornamos escravos? Diz ele, pelo pecado, porque cometemos o pecado. E o que é o pecado? O pecado é o desvio das leis morais. E por que acontece o desvio das leis morais? Ou pelo desconhecimento ou pela ignorância das leis morais, quando o homem não conhece e por não conhecer ele comete um erro, ou pelo distanciamento dessas leis, pelo descumprimento dessas leis. Muitas vezes o homem conhece, mas mesmo assim vai lá e faz. Então, por esses dois motivos, o homem comete o pecado. E a gente acabou de ver que o pecado, veja bem, muita gente diz que quando a gente comete um pecado, e aí a gente está vendo aqui, essa definição, que o pecado é o desvio, o distanciamento das leis morais. O que significava na época de Jesus a palavra pecado? Com o longo do tempo, ela foi mudando, recebeu foi mudando seu entendimento sobre o pecado, recebeu outros conceitos, outras denominações, mas lá no tempo de Jesus, a palavra ratá, ou a palavra amartia, em aramaico, era a palavra que se falava a respeito do pecado. Desvio do alvo. É quando você tem um alvo, tem uma direção e você se desvia daquela direção. Isso era um entendimento de pecado na época. Então, justamente, é o desvio das leis morais. Quando você comete um desvio, quando você comete uma transgressão às leis morais, primeiramente, não é a Deus que você está ofendendo. Nós estamos ofendendo, em primeiro lugar, a nossa consciência. Nós estamos maculando a nossa consciência. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma natureza. Essa natureza está lá na questão 621, no Livro dos Espíritos,
Aonde está escrita as leis de Deus? Na consciência. E lá no capítulo 11, no item 9 do Evangelho também, que fala sobre a lei do amor, o Espírito Fenelon diz que todos vós, do primeiro ao último, possuís no fundo do coração essa centelha, essa chama sagrada, que é a centelha divina. Então, essa é a nossa, vamos dizer, essa é a nossa origem. Nós somos filhos de Deus e nós temos dentro de nós a centelha divina. Nós temos dentro de nós, isso está íncito em nossa consciência, as leis morais. Quando a gente transgride essas leis, nós estamos, em primeiro lugar, maculando a nossa consciência. Nós estamos agredindo a nossa consciência. E aí, nós vamos ter que nos refazer, primeiramente, conosco. E depois, com o universo. Com a quem, de acordo com a nossa atitude, de acordo com a transgressão, nós vamos ter que refazer aquilo que nós fizemos de errado. Então, por isso que nós nos tornamos escravos, porque quando a gente faz certo, segue as leis divinas, a gente passa pela situação, a gente vivencia pela situação, faz certo e segue em frente. Agora, quando você erra, comete um erro, comete uma transgressão da lei divina, você vai ter que refazer, vai ter que voltar para refazer, para fazer de novo. Você vai ter que se harmonizar diante das leis divinas, primeiramente com a sua consciência. Então, por isso que nos tornamos escravos. Também, no Evangelho de João, só que é no capítulo 10, onde ele fala o bom pastor. E está lá, capítulo João 10, versículo 9. Jesus dizendo: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Mas aí a gente para e pensa, o que será que tem isso a ver com liberdade? E o benfeitor espiritual Emmanuel, ele comenta essa passagem de Jesus sob o título O Cristo Libertador. E ele diz que no mundo nós temos muitas portas enganadoras. Portas que, ao invés da gente entrar, elas não deixam a gente sair, que nos escravizam. E ele dá um exemplo. Quando bateis a riqueza e acorda escravo da avareza. Quando a gente entra pela porta das paixões desregradas, a gente entra, abre a porta e depois nós acordamos escravos das enfermidades e dos sofrimentos. Quando a gente bate na porta da fama, do status, do poder, a gente bate, entra e depois acorda escravo das ilusões. Mas tem uma porta, que essa porta você bate, você entra e você sai, que é a porta do Cristo, a porta da liberdade. Essa é a porta que não vai em situações, nós tomamos decisões que vão de encontro, que vão contra as orientações da lei divina e acabamos nos escravizando, porque a gente vai ficar preso naquela situação e depois ter que voltar para passar pela mesma situação, para a gente ressarcir a nossa consciência e poder seguir adiante. Mas quando a gente faz o bem, quando a gente segue as leis divinas, a gente segue em frente, é a porta da liberdade, a porta de Jesus. Então, a gente vai ver que realmente
como muita gente diz, liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz. Liberdade é fazer o que precisa ser feito com sabedoria, o que deve ser feito com sabedoria, porque existe uma coisa chamada e que anda lado a lado da liberdade, mas que as pessoas não prestam atenção e desconhecem isso. A liberdade anda de mãos dadas com uma coisa chamada responsabilidade. Quando ele diz que conhecereis a verdade, e conhecendo a verdade a gente se liberta, e quando a gente começa a discernir, quando a gente começa a separar o que é bem e o que é certo, quando eu começo a ter a consciência das coisas, eu posso me preservar dos caminhos errados e estar sempre no caminho certo. Só que quando a gente começa a tomar conhecimento das coisas, quanto mais a gente aprende, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade nós temos também. Então, 636 de O Livro dos Espíritos, aonde os Espíritos dizem que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. A diferença entre eles está no grau de responsabilidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que foi lá e cometeu uma transgressão às leis divinas por desconhecimento das leis, ela não sabia, fez aquilo, mas ele não tinha consciência do que ele estava fazendo, ele vai ter que passar por uma reparação. Mas ele não, a lei não vai incidir da mesma forma com aquele que tinha conhecimento, tinha consciência do que estava fazendo, sabia que o que ele estava fazendo não era certo e mesmo assim foi e fez. Então, a pena dele vai ser maior do que daquele que cometeu uma transgressão por ignorância, né? Então, que a gente possa aceitar, né? Que a gente possa entender e aceitar que nós estamos no melhor lugar que Deus nos situou para o nosso aperfeiçoamento, né? Que nós temos exatamente aquilo que nós precisamos para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa conseguir a cada vez mais se melhorar. Então, liberdade é autonomia interior. A verdadeira liberdade é quando você tem consciência das coisas e você tem serenidade, você tem paz no coração, você está ali mesmo, às vezes a gente vê, né, que muitas vezes a situação está muito difícil, a gente está no meio de muitas dificuldades, a gente está passando por muitas situações, mas o nosso coração está tranquilo, a gente está sereno, porque a gente tem a confiança de que eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dentro dos parâmetros, estou dentro dos ensinamentos das leis divinas e confiando na providência divina, porque a gente sabe que desde o momento em que a gente segue, que a gente faz, que a gente procura, vamos dizer assim, que eu estou me esforçando, que eu estou dando o meu melhor para que eu possa melhorar, eu sei que Deus não vai me desamparar. Eu estou fazendo aquilo, tudo que está ao meu alcance, né? Então, é isso. A gente, o ponto que a gente queria deixar para reflexão aqui é seguir, se submeter às leis divinas, se constranger, se limitar ou se libertar? Seguir os ensinamentos de Jesus, ser submisso aos ensinos de Jesus, vai trazer para a gente constrangimento, limitações, ou vai trazer para a gente a liberdade?
Então, a gente vai ver que quando a gente segue as leis de Deus, as leis morais, as leis divinas, é justamente quando a gente está abrindo os nossos caminhos para ser verdadeiramente livre. Meus irmãos, muito obrigado. Que a paz do nosso Senhor esteja sempre em nossos corações. Muita paz a todos. Vamos fazer então a prece. Vou tomar um pouquinho de água e vamos fazer a nossa oração. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, numa postura de gratidão, de reconhecimento à majestade divina, ao nosso Pai, amantíssimo e bom, como Jesus nos ensinou, o Pai que nos ama, que nos protege, que cuida de nós incessantemente. Nenhum dos seus filhos está desamparado. Deus está sempre conosco. Nos confiou a nosso Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, o bom pastor, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Jesus é a porta, ele disse: eu sou a porta. Todos os que entrarem por mim serão salvos. É ele, nosso Senhor, que nos conduz como pastor, nos conduz nos caminhos da vida, toma conta de nós. A Maria de Nazaré, a Mãe querida, a Mãe Santíssima, Nossa Senhora, a Mãe que sempre nos protege, nos ampara. Aos espíritos amigos dessa casa de amor e caridade, Ananias, que é o nosso mentor, aos espíritos que fazem parte dessa equipe espiritual, que estão sempre nos acompanhando, nos amparando, nos protegendo. Queremos te dizer obrigado, Senhor, porque sabemos que todos os recursos de que precisamos para conseguirmos o nosso aprimoramento espiritual nos foram concedidos. Estamos no melhor lugar entre as pessoas que precisamos estar, vivenciando as situações de que necessitamos para o nosso aprendizado. Que nós, Senhor, possamos pedir menos e fazer mais. Que nós possamos, Senhor, nos esforçarmos mais pela nossa transformação moral. Que possamos aproveitar essa dádiva preciosa que é a reencarnação. Que possamos fazer tudo que está ao nosso alcance, seguindo, Senhor, os teus ensinos, as tuas leis. E aí, Senhor, chegaremos ao porto seguro, encontraremos a verdadeira liberdade, encontraremos a verdadeira felicidade. Senhor e Mestre, nós agradecemos por essa tarde de luz e de paz e pedimos, Senhor, por nossos lares, por nossas famílias, por todos aqueles que estão conosco. Abençoa, Jesus, nesse momento, os nossos lares, nossos familiares, e que todos nós, Senhor, possamos regressar de volta ao nosso lar, na companhia dos amigos espirituais. Permanece junto de todos nós, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.